A juiz esclarece. Vamos falar hoje do direito à indemnização pelos danos não patrimoniais decorrentes da dissolução do matrimónio. O que são isso, os danos não patrimoniais decorrentes da dissolução do vínculo matrimonial? São aqueles danos que decorrem da dor, do desvalor decorrente do estado divorciado pelo simples facto de ter ruído um projeto de vida em comum que acarreta a dissolução do casamento e que foi projetada quando da celebração do matrimónio. Esses danos não patrimoniais eram, antes de 2008, tinham um ressarcimento consagrado na lei, no âmbito até do processo de divórcio. Atualmente iremos ver que a situação é diversa, uma vez que em 2008 o legislador acabou com o conceito de culpa quanto à averiguação dos fundamentos do divórcio, já não se declara o cônjuge culpado ou principal culpado e, portanto, também se revolucionou os pressupostos da exigibilidade e do exercício desse direito à indemnização por danos não patrimoniais. E iremos ver de seguida em que termos isso é admissível no âmbito do processo de divórcio. Já vimos que o processo de divórcio, sem o consentimento de ambos, porque é nesse âmbito que se coloca a questão da indemnização, uma vez que no divórcio o consentimento de ambos não é uma das questões que deva ser tratada. Portanto, no divórcio, sem o consentimento de um dos cônjuges, em que os fundamentos são, como vimos, quaisquer fatos suscetíveis de demonstrar a ruptura definitiva da vida conjugal, apenas um dos fundamentos permite que, em sede de reconvenção, o réu possa pedir indemnização pelos danos não patrimoniais decorrentes da dissolução do casamento. E qual é esse fundamento? O fundamento previsto e que permite a dedução de tal pedido é o da alteração das faculdades mentais do cônjuge há mais de um ano, de tal forma grave que prejudica a possibilidade de manutenção da vida do casal. Nesse caso, em que um dos cônjuges pede, portanto, a dissolução do casamento com esse fundamento, porque o outro cônjuge já não está em condições, não tem as suas faculdades mentais tão deterioradas, de tal forma que não consegue viver mais com essa pessoa e isso já dura há mais de um ano. Nesse caso, o réu, aquele contra quem é feito pedido de divórcio, pode formular esse pedido na própria ação de divórcio de indemnização pelo simples facto de ver ruir um projeto de vida que traçou em conjunto a quando da celebração do casamento. E nos restantes fundamentos, por exemplo, se houver um caso de ausência há mais de um ano, isso também já vimos que é fundamento para o divórcio, quaisquer outras circunstâncias que se verifiquem violações dos deveres conjugais que comprometam em definitivo a vida do casal pela sua gravidade. Será possível formular tal pedido? Mas não no âmbito da ação de divórcio. Portanto, esse pedido deverá configurar uma ação autónoma noutra jurisdição que não o juízo de família e menores, em que terão de ser alegados todos os pressupostos da responsabilidade civil. Portanto, todos aqueles pressupostos que é necessário alegar em qualquer circunstância em que se peça uma indemnização. São eles. Tem de se provar, alegar e provar o facto, a ilicitude, a culpa, o dano e o nexo causal. Portanto, a relação que existe em termos de causalidade entre aquele facto que é imputado a uma pessoa e o resultado de dano que se pretende ver ressarcido. Portanto, apenas no caso de alteração das faculdades mentais há mais de um ano, de tal forma grave que prejudica a vida do casal, é que no processo de divórcio poderemos ter esse pedido deduzido em reconvenção. Outra questão que se pode levantar aqui é se, para além dessa indemnização, a mera violação dos deveres conjugais é suscetível ou não de configurar responsabilidade civil, designadamente se permite ou não a um dos cônjuges pedir indemnização
pela violação desses deveres. Bom, há deveres em que parece óbvio que se pode, por exemplo, quando há uma violação do dever de respeito, que também configura violação de um direito subjetivo, por exemplo, violação do dever de respeito configura ofensa à honra, portanto, um dos cônjuges é insultado pelo outro, aí, pela violação do direito subjetivo, que também é a violação do dever conjugal, é óbvio que, verificados os respectivos pressupostos, poderá haver direito a uma indemnização. De igual forma, se houver uma violação do direito à integridade física no âmbito do casal, situações de violência doméstica, isso tudo também configura a violação de deveres conjugais e, simultaneamente, a violação de direitos subjetivos próprios de qualquer pessoa. Essas violações configuram, inequivocamente, e fundam o direito à indemnização do cônjuge que é lesado. A questão que se levanta é, no âmbito, por exemplo, do dever de fidelidade e de coabitação. Um dos cônjuges não respeita o dever de fidelidade e tem relações extraconjugais com outras pessoas. Outro não respeita o dever de coabitação. Não come as refeições com outro cônjuge, injustificadamente, não por incompatibilidade de horários, mas porque não apetece, faz isso sistematicamente. E a questão que se levanta é se isso poderá configurar o direito a uma indemnização. Bom, há várias teses na jurisprudência e na doutrina. O que se permite é que, verificados os pressupostos da responsabilidade civil, se possa pedir uma indemnização com fundamento na violação desses deveres conjugais, desde que se prove o facto, a ilicitude, o nexo causal e a culpa, portanto, todos os pressupostos necessários em qualquer situação de responsabilidade civil em que se peça o ressarcimento de danos. Esses pedidos de indemnização, quer pela violação dos deveres conjugais, quando configurem também e preencham os pressupostos da responsabilidade civil, e a indemnização pelos danos não patrimoniais decorrentes da dissolução do casamento, naqueles casos que não respeitem a alteração das faculdades mentais do outro cônjuge, têm de ser pedidos, formulados no âmbito da jurisdição civil. Não é no juízo de família e menores que se fazem esses pedidos. O juízo de família e menores não é materialmente competente para a apreciação de tal pedidos, apenas naquela situação específica que eu enunciei. O direito à indemnização prescreve no prazo de 3 anos, a partir do conhecimento do facto e dos autores, a não ser que a lei penal preveja um prazo mais alargado. Se a violação dos deveres conjugais configurar simultaneamente crime, por exemplo, um caso de violência doméstica, e se a lei penal estipular um prazo de prescrição maior, será esse o prazo que será atendido para saber se o exercício do direito à indemnização é ou não tempestivo. Portanto, teremos sempre de ver a violação deste dever conjugal configura ou não a prática de crime. Pode ser ofensa à honra, ofensa à integridade física, violência doméstica, toda uma panóplia de crimes que podem coincidir com a violação daquele concreto dever conjugal e terá um âmbito de aplicação maior em sede de violação do dever de respeito. Como já disse, tem a ver com aquelas condutas desprestigiantes que muitas vezes são ofensivas da honra da pessoa do outro cônjuge. E por isso teremos sempre de fazer esse confronto. No caso de não haver crime, essa conduta não é recondutível à prática de crime, então teremos de aplicar o prazo que se encontra previsto no Código Civil, que são os 3 anos, e a partir daí não será possível mais exercer o direito. Iremos abordar na próxima sessão a questão da contribuição para os encargos domésticos, que já falámos quando abordamos a prestação, o direito a exigir alimentos do outro cônjuge, portanto são 2 realidades que integram o dever de assistência, e iremos esmiuçar essa outra vertente que é o dever de contribuir para os encargos domésticos. Espero ter sido clara. Bem-aja pela atenção.